Olá, bom dia. Quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Eu sou Rafaela Vivas e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, os ministros do TSE darão início à sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Até lá, para falar sobre a pauta, hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Alex Ladislau. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação do senhor em primeiro lugar. Nós que agradecemos, estamos aqui para contribuir, Rafa. Maravilha. Bom, hoje 11 processos estão na pauta de julgamentos. Os ministros devem analisar na sessão administrativa as listas tríplices para compor os tribunais regionais eleitorais do Acre e de Roraima. Bom, o primeiro item da sessão jurisdicional será a retomada do julgamento da prestação de contas do Diretório Nacional do Democratas, atual União Brasil, e do Instituto Tancredo Neves, referente à arrecadação e aplicação de recursos no exercício financeiro de 2020. Em sessão virtual, o TSE aprovou as contas do partido com ressalvas e determinou o ressarcimento de quase R$1 milhão ao Tesouro Nacional por gastos irregulares de recursos públicos. O julgamento foi transferido para a sessão presencial devido a um destaque apresentado pelo ministro Nunes Marques. Doutor Alex, conta pra gente sobre esse caso, o que está em debate ali, o que o TSE vai analisar. A gente está falando sobre contas partidárias, né, nesse item. Isso, é bom ressalvar que as contas partidárias, diferentes das contas eleitorais, ela trata aí das despesas ordinárias do partido durante todo o ano. E outra coisa interessante é que nós estamos falando de 2020, 2020 era o Democratas, né? Essa prestação de contas é do Democratas. Houve a fusão do Democratas com o PSL e criou-se o União Brasil. Então, a prestação de contas analisadas pelo Tribunal Superior Eleitoral hoje é do União Brasil, referente a um período que era somente Democratas. Nesse ano de 2020, foi identificado pelo sistema de controle interno do tribunal gastos na quantia de R$836 mil, que eles entenderam como malversação. Eles são gastos que não estão dentro daquelas pautas que estão determinadas na lei para a prestação de contas. Então, por isso que tem a obrigatoriedade de devolução desse valor de R$836 mil, R$ 458,92. E também tem um valor de R$ 7.934,20, que é um depósito não identificado na conta do Democratas. Como é um depósito não identificado, também tem que ter uma devolução desse valor para os cofres públicos. Eu falei ali de R$1 milhão, quase R$1 milhão no início, né? Mas se a gente for colocar tudo no pacote, o senhor está elencando aí, né? Nós temos quase 2 milhões, se contados também aqueles valores que eles terão de ser aplicados nas próximas eleições, né? Explica pra gente. Na realidade, também foi identificado que os valores determinados às campanhas femininas não foram devidamente aplicados naquele ano de 2020, e aí tem uma determinação também de aplicação de R$ 884.557,57, tem que ser aplicado nas próximas eleições após o trânsito em julgado em campanhas femininas. Então essa é a determinação que foi acolhido pelo Ministério Público e que também vai ser analisado para ser aplicado nas próximas eleições e a devolução também aos cofres públicos. Conversávamos nos bastidores sobre esse caso, não é tão comum, né? Não, na realidade, assim, são muitas exigências, mas exigências que estão na lei. Então, às vezes, uma inobservância de algo legal pode gerar isso daqui, mas não é tão comum que tenha aplicação dessas penalidades. Quer dizer, faltou atenção ali da equipe jurídica do partido, ou contábil, né? Ou contábil. Defendendo os colegas. Sim.
Bom, agora outro item da pauta é um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O Tribunal Regional desaprovou as contas de Cleilson Martins Rezende e Denis Pereira Amâncio, eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Pedro Canário, município do Espírito Santo, nas eleições de 2024. Por conta da desaprovação, eles foram condenados ao pagamento de multa solidária de cerca de R$23 mil cada, decorrente de montante excedido do limite de autofinanciamento para a campanha eleitoral. Vamos entender agora sobre essa prestação de contas dos candidatos, dos políticos agora, com base nessa mudança que nós tivemos até recente, né, doutor Alex? Nós falamos sobre prestação de contas partidárias. Agora vamos para essa questão do autofinanciamento. Existe um teto? Como é que funcionava antes? Até 2018 não existia o teto do autofinanciamento. O teto era simplesmente aquele limite de gastos do cargo. Então, eu, candidato, eu poderia investir o limite que tem desse cargo que eu vou concorrer, desde que eu tenha, no meu imposto de renda do ano anterior, aqueles recursos declarados. Depois de 2018, por conta de uma campanha presidencial, onde um dos candidatos tinha um poder aquisitivo muito alto, entendeu-se necessário uma autolimitação desse autofinanciamento. E ficou determinado ali pela Lei 13.878 de 2019 que o candidato ou candidata pode usar os recursos próprios em suas campanhas em até 10% dos limites previstos para os cargos de campanha daquele cargo que ele vai concorrer. Então, nós estamos falando de uma campanha de prefeito do município, existe ali uma determinação de quanto que o prefeito pode gastar na campanha. E esse valor só pode ser autofinanciado em até 10%. No caso em análise aqui no tribunal, o juiz da zona julgou que houve um excesso e aplicou a multa. O Tribunal Regional entendeu que estava certa a decisão do juiz e manteve a multa. Há um recurso especial que foi analisado monocraticamente pelo relator, mantendo a multa, e hoje nós vamos analisar aí, assistir o julgamento do agravo regimental, que é a decisão do colegiado se mantém ou não essa multa, porque houve um excesso do autofinanciamento. Agora, o autofinanciamento, essa regra, né, de limitar a 10%, é interessante porque garante que todos os candidatos tenham a mesma oportunidade. Né? Na realidade, todas as regras eleitorais, um dos princípios básicos é que haja uma igualdade de armas, né? Que todos os candidatos possam ter a mesma oportunidade na disputa. E quando se observa que existe um vácuo, uma lacuna da lei que pode beneficiar um ou outro, normalmente no ano seguinte há aí nas reformas eleitorais uma regra para poder que isso não se repita em outras eleições. Foi exatamente o que aconteceu nessa Lei 13.878 de 2019. Vamos agora ao quinto item da pauta, doutor Alex. Nós temos um caso bem interessante também que se refere à prestação de contas de um vereador. Bom, nesse caso nós temos aí envolvido o efeito outdoor. Explica para a gente esse efeito outdoor também, uma mudança que não é tão recente assim, foi uma mudança em 2013, que prevê até ali os centímetros exatos que tal propaganda do candidato deve ter, né? Antigamente não existia essa limitação, né? E aí nós fomos regulamentando a forma de que se pode fazer as campanhas, delimitando inclusive o tamanho dos adesivos nos carros, o tamanho dos adesivos nas casas, isso para poder evitar uma poluição visual durante as campanhas. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas eleições em outros países e a gente choca, assim, conhecendo a legislação eleitoral no Brasil, vendo a utilização de outdoor que há muitos anos não é permitido nas eleições brasileiras. E além do outdoor, que é aquela placa que a gente vê lá que tem um tamanho enorme, a jurisprudência foi construindo o efeito outdoor, até que em 2013 foi colocado na lei o efeito outdoor. E o que diz a lei? É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoor, inclusive eletrônicos, sujeitando as empresas responsáveis, os partidos, retirada da propaganda irregular e multa de R$5.000 a R$15.000.
Então, antes de ter essa interpretação da jurisprudência, o que as pessoas faziam? Não pode outdoor, eu vou adesivar um ônibus e parar na praça central da cidade, onde todo mundo vai passar e ver um outdoor que não é um outdoor. Quer dizer, uma estratégia ali, era uma estratégia da fugindo da letra da lei. E a interpretação dos tribunais, chegando ao TSE, foi que aquilo era um efeito outdoor. Nesse caso aqui que está sendo julgado hoje aqui no Tribunal Superior Eleitoral, o que eles fizeram? Existe também limitações de área para você de 4 metros quadrados nos comitês. E aqui se extrapolou, inclusive, os 4 metros quadrados dos comitês, juntando propagandas justapostas, ou seja, eu junto vários adesivos que vai dar um efeito outdoor. E essa multa também foi aplicada no juízo da zona eleitoral, confirmada pelo regional e hoje está aqui para ser confirmada ou não pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o que mais é proibido, em linhas gerais, assim, em campanha? A gente citou aqui o outdoor, né? Utilização de carros de som próximos das escolas, hospitais. Então, tem todo um regramento, uma resolução muito grande de propaganda, limitando o que pode e o que não pode ser feito durante as eleições. Esse aspecto das escolas e dos hospitais é para preservar as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão internadas. A proibição de utilização de alto-falantes nas 24 horas antes da eleição. Então, existem vários regramentos próprios para exatamente manter aí a igualdade entre as partes e evitar abusos, né? Um dos princípios da justiça eleitoral é evitar que existam abusos. O senhor está quase há 27 anos, né? Aí se debruçando no direito eleitoral. Viu muitas mudanças ao longo dos anos, né? Eu me recordo lá atrás que nós tínhamos showmícios. Showmício foi proibido, porque exatamente existia ali uma desigualdade, né? Os candidatos que tinham mais poder aquisitivo contratavam os cantores nacionais e muitas pessoas iam até a praça assistir aquele show e eram inundadas com propagandas eleitorais. E os fãs do show acabavam votando no candidato, né? Por uma confusão ali. Eu acho que houve uma evolução muito grande na nossa legislação eleitoral para manter aí a igualdade das partes. Ainda tem muito a acrescentar. Mas nós estamos num caminho muito bom. Falando de avanços, eu lembrei agora de redes sociais também, falando do passado, hoje do futuro. Esse é um grande desafio também, né? Principalmente a inteligência artificial. Exatamente. É uma coisa que precisa muito ter a cautela, não só dos tribunais, mas dos legisladores, da academia que estuda aí e aponta soluções, mas nós temos que ter uma atenção muito grande, principalmente com as redes sociais e a inteligência artificial. Os senhores terão muito trabalho nas eleições do ano que vem, né? Com certeza. Os ministros do TSE também, mas eu digo os advogados que atuam nessa área eleitoral. Bom, lá no início, doutor Alex, eu falei dos 11 processos que estão na pauta e citei também a lista tríplice. Os ministros do TSE devem analisar aquelas listas tríplices para compor 2 TREs, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre e o de Roraima. Inclusive, na sua região, o seu estado, né? Nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Roraima. Como é que funciona, né? Como é que é a composição dos TREs? Bom, os tribunais regionais eleitorais, da mesma forma como o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma composição de 7 membros, sendo 2 juristas, 2 juízes estaduais, 2 desembargadores e 1 juiz federal. Então, dentro dessa composição, a escolha dos juristas ela é feita, ela é precedida por um edital que é lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado, e as pessoas que têm interesse de participar juntam os documentos comprovando que tem aquelas prerrogativas que são exigidas no edital, e o Tribunal de Justiça elege uma lista tríplice. É uma votação mesmo no pleno do tribunal. Os 3 mais votados compõem essa lista que é enviada ao regional. O regional analisa se toda a documentação está de acordo com o edital e a lei, manda essa lista tríplice para o Tribunal Superior Eleitoral, que faz uma nova análise de legalidade, abre prazo para impugnações e, após todo esse processo, leva-se ao plenário e o plenário aprova aquela lista. Se não existir nenhuma incoerência, incongruência ou nenhuma impugnação, normalmente essas listas são aprovadas.
Aprovadas no Tribunal Superior Eleitoral, elas são encaminhadas ao presidente da República para que ele escolha um dos 3 nomes para compor a corte. Isso se faz numa vaga e se faz depois na outra vaga de jurista. Bom, é bem semelhante à composição ali do Tribunal Superior Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral ela não tem um quadro próprio, né? Então, conta com magistrados cedidos, assim como no TSE, né? O senhor acha que precisamos de uma modificação para que tenhamos um quadro próprio, porque a demanda aumenta a cada ano, né? Os desafios também da Justiça Eleitoral. Eu já cheguei a pensar nisso, mas só por um aspecto, por conta das mudanças naturais, porque cada uma desses juristas ou juízes ou ministros, desembargadores, eles têm um prazo de mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, como existe uma rotatividade na composição dos tribunais regionais e do Tribunal Superior Eleitoral, há uma mudança muito grande dos entendimentos jurisprudenciais. Mas não é uma justiça que requer uma demanda de serviço assim, constante. Uhum. Os serviços são grandes durante os anos eleitorais e menores nos anos não eleitorais, onde existe aí um número de processos das eleições, como nós estamos julgando hoje aqui na pauta, vários processos das eleições de 2024, mas eu não vejo a necessidade de ter um quadro efetivo da Justiça Eleitoral e essa composição ela é feita exatamente nesse sentido. Isso seria mais um gasto, mais um tribunal com um custo muito alto, com servidores efetivos, mas essa situação que foi determinada pela Constituição de 88 ainda é suficiente para o julgamento dos processos. Perfeito, doutor Alex. Doutor Alex continua conosco aqui, mas eu peço licença para o senhor agora, porque enquanto a sessão não começa, nós vamos às notícias da Justiça Eleitoral. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que condenou Priscila Silva Ribeiro ao pagamento de multa no valor de cerca de R$5 mil por doação acima do limite legal para a campanha de um candidato nas eleições gerais de 2022. Os detalhes com Daniela Ramalho. O caso da eleitora de São Paulo foi julgado aqui no TSE. A condenação dela foi mantida de forma unânime pelo plenário. Isso por causa de uma doação acima do limite legal durante as eleições de 2022. O julgamento começou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que aplicou uma multa de R$ 5.118,47. Mas eu te pergunto, qual a regra para doações para campanhas? Eu respondo. Primeiro, só podem ser feitas por pessoas físicas e sempre com identificação da doadora ou do doador. Pessoas jurídicas estão proibidas de doar. Agora vamos falar dos valores. Pela Lei 9.504 de 1997, a chamada Lei das Eleições, as doações financeiras são limitadas a 10% dos rendimentos brutos de quem doou no ano anterior à eleição. Nesse processo que a gente falou no começo aqui, a doadora recorreu ao TSE para tentar anular a multa, alegando que poderia considerar também a renda do marido, mas o TSE rejeitou. É que o cálculo é feito apenas sobre a renda da própria doadora ou do próprio doador, nada além disso. Veja o que o ministro Floriano de Azevedo Marques, que foi relator, falou sobre o caso. O entendimento do Tribunal Regional Eleitoral está alinhado com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual não é possível a adoção da capacidade financeira ou do valor do patrimônio como parâmetro para definir o limite para doação. Devem ser considerados apenas os rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. As regras de financiamento de campanha existem para dar transparência, equilíbrio e segurança às eleições. Doutor Alex, vou aproveitar a participação do senhor aqui. A Daniela Ramalho já explicou rapidamente ali na reportagem, mas nós vimos o caso de uma eleitora, uma cidadã, enfim, que fez uma doação e vai ter que pagar multa agora de R$5 mil, né? Porque não observou ali os limites legais para o teto da doação. Segue a mesma regra dos 10%? Não é a mesma regra, mas é uma regra semelhante, porque ela está em outro contexto, né?
aí são os doadores de... hoje só pode ter doador pessoa física e os partidos políticos, né? Então, como foi falado na matéria, as empresas que antigamente podiam fazer doação, não podem. Então, dentro dessa limitação de doação, você tem as pessoas físicas que podem doar, mas aí uma regra bem antiga, até o limite de 10% do que foi declarado no imposto de renda do ano anterior. Se esse limite for extrapolado, vai gerar multa, da mesma forma como o que nós analisamos aqui, na autofinanciamento, que foi acima do valor permitido, também gera multa. Isso deve ser observado não só pelo doador, mas também pelas campanhas, né? Então, as campanhas têm aí um contador especialista em direito eleitoral, né, em prestação de contas eleitoral, tem um advogado especialista em direito eleitoral tomando conta e toda vez que alguém faz uma doação, é emitido um recibo eleitoral para que essa pessoa assine e que conste na prestação de contas. E o que normalmente nós fazemos? Quando a pessoa vai fazer uma doação, antes dela fazer o depósito, a gente prepara o recibo eleitoral, pede para analisar a prestação, o imposto de renda dela do ano anterior, para verificar se não tem um problema que vai gerar para ela. Então, é um cuidado da campanha. A pessoa está contribuindo com o seu candidato, a pessoa está contribuindo com o seu cliente, que você é advogado dele, então nós vamos ter o cuidado para que essa pessoa não incorra numa irregularidade que pode gerar um problema maior para ela depois. Maravilha, vamos chamar agora uma outra reportagem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre mais um item da pauta. O Tribunal Superior Eleitoral manteve multa ao prefeito de Imperatriz, no Maranhão, por propaganda irregular nas eleições de 2024. Rildo Amaral foi multado por realizar derrame de santinhos, material de campanha com a foto do candidato, próximo a locais de votação no dia do pleito. Ao analisar o caso, o TRE maranhense verificou que o candidato teve prévio conhecimento sobre a propaganda irregular, já que a distribuição do material de campanha era responsabilidade dele. Ao recorrer ao TSE, Rildo Amaral solicitava o cancelamento ou, ao menos, a redução da multa. Para o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais e com a devida fundamentação. Segundo o ministro, não houve, portanto, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na decisão do TRE. Doutor Alex, vou pegar o gancho aqui desse caso de Imperatriz, no Maranhão, que nós falamos sobre propaganda irregular, agora falando de propaganda antecipada, que dependendo da propaganda é irregular também. Nós temos o item de número 8 na pauta do Tribunal Superior Eleitoral, que versa sobre essa propaganda e palavras mágicas, né? O que significa essas palavrinhas? É ali o candidato, a pessoa dando a entender que é candidato, mas de forma velada. Olha, nós temos 3 itens na pauta tratando sobre o mesmo tema. São a campanha antecipada e dentro desse tema aí as palavras mágicas. Antigamente era proibida a propaganda antecipada toda, até que em 2015 foi incluído o artigo 36A, que diz o seguinte: não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção, a pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais do candidato, e os seguintes atos poderão ter cobertura de meios de comunicação, inclusive a internet. Então aqui foi determinado, só não pode pedir voto. E as pessoas elas podem ainda dizer, olha, eu sou Alex Ladislau, advogado há tantos anos, eu pretendo ser candidato, eu pretendo fazer isso, fazer aquilo, isso é permitido. Ressaltar os atributos pessoais, a competência profissional e até falar sobre o que pretende fazer caso seja eleito. O que não pode ter? O pedido de voto. E aí a jurisprudência foi interpretando, como o jeitinho brasileiro sempre é o outdoor no ônibus, aqui também tentaram fazer palavras, olha, conte comigo, eu conto com você, eu conto com seu apoio. E isso é interpretado como palavras mágicas que não são pedido de voto expresso, mas é implícito, utilizando o subterfúgio aí de linguagem para pedir o voto de uma forma que não ficasse expressamente pedido. E diante disso foi reconhecido aí as palavras mágicas para aplicação de multa na propaganda antecipada. Então, até 15 de agosto, o candidato pode fazer o que está no artigo 36A, o pré-candidato, né, que ele não está registrado ainda. Ele pode falar, dar entrevistas, mas ele não pode pedir voto nem de forma implícita, porque isso pode gerar multa aí
que vai aí de 5, salvo engano, a R$25 mil, dependendo da gravidade ou da reincidência. Doutor Alex, 2026, ano de eleições gerais, penso aqui nos candidatos que tentarão a reeleição em todas as esferas. Penso que são casos mais sensíveis, né, em se tratando de reeleição, porque um presidente da República ou um governador, independentemente do cargo, ele pode ali inaugurar uma obra e as palavras mágicas, né, ou não com esse intuito, mas algum discurso pode ser interpretado como as tais palavras mágicas. Então, de fato, nós temos um desafio maior para a equipe de candidatos à reeleição? Eu tenho, assim, pela minha experiência, acho que toda candidatura majoritária deveria ter aí uma equipe profissional de juristas e contadores trabalhando, inclusive desde o primeiro dia de janeiro do ano da eleição. Porque muitas coisas, o calendário eleitoral, ele começa ali já dizendo o que pode e o que não pode. E um caso de reeleição, ela é mais complicado, mais difícil ainda de se controlar, porque existem duas pessoas unidas numa só, o candidato e o governante. Então, vez ou outra ele é governante, vez ou outra ele vai ser pré-candidato e depois de 15 de agosto ele vai ser governante e candidato. E se não tiver uma observação muito grande do que diz a legislação eleitoral, essa reeleição provavelmente vai ser vitoriosa, mas ela vai chegar aos tribunais regionais, depois ao Tribunal Superior Eleitoral e pode ter um caso de cassação por abuso de poder econômico, por abuso de poder político, por conduta vedada, né? Você falou das inaugurações. O artigo 73 determina até que período você pode ter as inaugurações, que período que pode ter propaganda institucional do governo, o que é uma propaganda institucional do governo, né? Então, esses cuidados, eles são observados sempre por um profissional habilitado, conhecedor da justiça eleitoral, para poder não deixar que o seu candidato incorra nessas irregularidades que pode gerar a perda do mandato conquistado nas urnas. E qual que é o prazo que o candidato pode já começar a fazer a propaganda eleitoral? Tivemos uma redução, inclusive, recente, né? A eleição, ela diminuiu de 2014 para 2016 de 90 dias para 45 dias. Então, a campanha mesmo, ela começa a partir de 15 de agosto, a partir dos registros de candidatura, que a pessoa pode dizer, eu sou candidato. E pré-candidato é antes do registro, né? E isso normalmente acontecia muito no ano eleitoral, ali por março, abril, maio, mas agora esse ano está atípico, nós já começamos a ver pré-candidatos, esse ano anterior da eleição, pessoas se identificando como pré-candidato. Não existe irregularidade nisso, porque realmente ele não é candidato, ele é um pretenso candidato nas eleições, vai depender de aprovação na convenção partidária, de elegibilidade, mas tudo isso vai ser analisado somente ano que vem e eu já vejo nas redes sociais algumas pessoas se identificando como pré-candidatos. Nós temos muitos pré-candidatos, inclusive, né? Eu vou pedir licença para o senhor agora para rodar mais uma reportagem e já retomamos aqui a nossa conversa. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão que negou o registro de candidatura de Eduardo Simões de Oliveira, do PSD, ao cargo de vereador de Bragança Paulista, em São Paulo, nas eleições municipais de 2024. O plenário confirmou o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de que Oliveira, hoje suplente de vereador, estava inelegível no pleito em razão de condenação pelo crime de importunação sexual. A Lei de Inelegibilidade de 18 de maio de 1990 diz que, entre outras ocasiões, são inelegíveis os que forem condenados por crimes contra a vida e a dignidade sexual, seja por um colegiado ou em decisão transitada em julgado. Eduardo Simões foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto, com conversão da pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, além de multa. Isso quer dizer que ele não poderia ter disputado as eleições de 2024. A Justiça Eleitoral atua para garantir que apenas candidatos eleitos em conformidade com a lei possam, de fato, exercer o cargo.
E terminou em Belém, no Pará, o Fórum Ver Democracia. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral discutiram os desafios a serem enfrentados nas eleições de 2026. O repórter Estevam Furtado nos conta como foi o evento. O Ver Democracia está acontecendo aqui na Estação das Docas, cartão postal de Belém. Um espaço que une história, cultura e modernidade. E assim, também a proposta deste fórum: pensar o futuro da democracia brasileira a partir de diferentes pontos de vista, mas sempre com um olhar voltado para os desafios do presente. Dentro dessas temáticas, o painel Processo Eleitoral e Novas Tecnologias trouxe reflexões sobre inteligência artificial, fake news e manipulação online. O debate foi mediado pelo ministro Cristiano Zanin, diretor da Escola Judiciária do TSE. Ele reforçou o peso histórico do encontro. Espero que a realização deste fórum ajude a guiar a justiça eleitoral com sensibilidade, força e atenção às transformações que as questões ambientais nos impõem. A ministra do TSE, Estela Aranha, destacou um ponto importante: a manipulação para atingir adversários. Para ela, o problema vai muito além das fake news. Tem várias outras facetas e modos de você usar esses tipos de tecnologia para manipular esse ambiente político, eleitoral e criar uma sensação diversa do debate público real e, enfim, ter um impacto na competitividade das eleições, na integridade da informação eleitoral, entre outras coisas. Ainda pela manhã, a desembargadora Andréa Pachá e o presidente do STJ, Herman Benjamin, trouxeram reflexões sobre o elo entre democracia, meio ambiente e dignidade humana. Já no período da tarde, o foco foi nos custos ambientais e no papel do judiciário diante da economia verde. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Pará fizeram apresentações. O dia também teve participações de representantes do Ministério Público, do CNJ e da Advocacia. O dia foi finalizado com uma reflexão sobre enxergar a democracia e a sustentabilidade lado a lado. Bom, Ver Democracia já terminou em Belém e discutiu temas muito caros atualmente: sustentabilidade, meio ambiente, democracia, o valor do voto, e um tema que também está aí na pauta do dia e será certamente nas eleições de 2026, e a inteligência artificial. Já falamos aqui um pouco, né, doutor Alex, mas quais os desafios enfrentados pelo Tribunal Superior Eleitoral com a IA, sobretudo nas eleições gerais próximas do ano que vem? Eu acredito que a IA, ela sendo utilizada de uma forma criminosa, ela pode atacar muito a disseminação de fake news, ataque a candidatos. Nós vimos nas eleições argentinas passadas agora, que utilizaram ainda que uma IA muito, muito ruim, de qualidade ruim, e hoje nós já temos com muitas qualidades superiores. Você pode desequilibrar um pleito. E eu acho que os tribunais regionais e o Tribunal Superior Eleitoral têm que estar atento. Eu costumo dizer que o maior fiscal das eleições são os advogados dos partidos adversários, né? Então, quando o meu cliente está sendo atacado, eu vou me insurgir contra aquele ataque de fake news e utilizando a inteligência artificial, buscando socorro na justiça eleitoral. E eu vejo assim que existe uma preocupação muito grande de todos os operadores do direito eleitoral para que nós possamos minimizar esses ataques nas eleições de 2026, porque eles não contribuem com a democracia. Eles tiram o debate público para trazer aí interesses não republicanos, não democráticos para a discussão. O senhor citou há pouco o caso da Argentina, realmente chama muita atenção e nos ensina também, né, no sentido de prevenção e alerta os eleitores, porque é complicado também o cidadão identificar o que é inteligência artificial, o que não é. Vamos pensar naquele cidadão mais idoso. Nós temos um Brasil continental, muitos que nem têm acesso à rede social, não compreendem. Realmente, o TSE... O senhor acha que precisa editar novas resoluções? Não, acho que o trabalho que o Tribunal Superior Eleitoral já está fazendo, ele já tem essa preocupação.
Bom, vou pedir licença para o senhor agora, porque vamos partir ao vivo, direto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde a ministra Carmen Lúcia dará início à sessão. Bom dia a todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, deste Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores integrantes da Casa, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministra senhora Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogados, servidoras e servidores, pessoas da imprensa. De uma forma muito especial, cumprimento os professores e estudantes do curso de Direito Anhanguera Asa Norte de Brasília, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Ainda registro a presença dos representantes da Câmara Municipal de Roraima, da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Americana. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honradas e honrados com a presença de todas e todos aqui. Para nós é um gosto enorme que estejam presentes e nós esperamos que esta seja uma sessão proveitosa para todas. Hoje nós tivemos um pequeno atraso no início dos trabalhos, porque estávamos plantando as mudas do Jardim da Democracia deste Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã é o Dia da Árvore e nós, então, tivemos esse retardo. Eu dou início, então, à sessão administrativa, cumprimentando o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi, e apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro Nunes Marques, vice-presidente, a lista tríplice número 0613-675-25, procedente de Rio Branco, no Acre, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, e tendo como advogados sindicados Tomás Carneiro Drummond, Roberto Barreto de Almeida, Luciano Oliveira de Melo. Esta lista tríplice foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral Acreano e busca-se o provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado. Passo a palavra ao eminente ministro vice-presidente e relator deste caso. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros dessa corte, o vice-procurador-geral eleitoral, os servidores, os advogados, as demais pessoas presentes. Cumprimento também os professores e alunos da Faculdade Anhanguera do Distrito Federal e da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, assim como os representantes da Câmara Municipal de Bonfim, Roraima, e da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Americana, São Paulo. Presidente, trata-se de lista tríplice para preenchimento da vaga de juiz substituto da classe reservada aos advogados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, em decorrência do término do primeiro biênio do Dr. Roberto Barreto de Almeida, ocorrido em 19 de maio de 2024, composta por ele e pelos advogados Tomás Carneiro Drummond e Luciano Oliveira de Melo. A controvérsia consiste em verificar se os candidatos da lista tríplice preenchem os requisitos constitucionais e legais para ocupar o cargo de juiz de Tribunal Regional Eleitoral nos termos do artigo 120, inciso 3 da Constituição Federal e da Resolução 23.517 de 2017 do TSE. Os advogados Roberto Barreto de Almeida e Luciano Oliveira de Melo enquadram-se na hipótese de dispensa de comprovação do exercício profissional prevista no parágrafo 8º do artigo 5º da mencionada resolução, por já terem figurado em listas tríplices anteriores aprovadas pelo plenário deste tribunal. O advogado Tomás Carneiro Drummond comprovou o exercício de atividade profissional pelo período mínimo de 10 anos exigido pela legislação, conforme parecer da assessoria consultiva. A circunstância de os advogados Luciano Oliveira de Melo e Tomás Carneiro Drummond ocuparem cargos de natureza efetiva, não sujeitos à exoneração ad nutum, não constitui óbice a participação na presente lista, segundo precedentes desta Corte. Portanto, voto pelo encaminhamento da lista tríplice
ao Poder Executivo nos termos do inciso 11 do artigo 23 do Código Eleitoral. O eminente ministro, vice-presidente e relator deste caso, vota no sentido de, estando cumpridos os requisitos legais, determinar o encaminhamento dessa lista ao presidente da República. Antes de colher os votos apenas, eu achei curioso aqui, ministro Cássio, que teria terminado o biênio em 19 de maio de 2024, um ano e meio vago, portanto, mas não nos chegou nada antes. Eu digo porque nós tivemos, inclusive, uma eleição ano passado. Eu indago dos senhores ministros e das ministras se há alguma divergência. Não havendo proclamo o resultado, que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para a escolha e nomeação nos termos do voto do relator e apregou para julgamento da relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques a lista tríplice número 0613-058-75, procedente de Boa Vista, Roraima, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e advogados indicados: Allan Kardec Lopes Mendonça Filho, André Luiz Galdino e Cláudio Belmino Rabelo Evangelista. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima e também se busca o provimento do cargo de juiz efetivo na classe de advogados. Na sessão de 10 de outubro do ano passado, este Tribunal Superior Eleitoral determinou o retorno dos autos à origem para o Tribunal de Roraima proceder à substituição do doutor Tiago Amorim dos Santos e mantidas as demais indicações. O advogado substituído opôs embargo de declaração, recebido como pedido de reconsideração indeferido na sessão de 12 de novembro de 2024. Com a palavra, o eminente ministro, relator Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro vice-presidente Nunes Marques, ministros André Mendonça, ministra corregedora Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministra Estela Aranha, senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhor diretor-geral Miguel Piazzi, saúdo também os estudantes e professores da Faculdade Anhanguera Asa Norte de Brasília, da Universidade Santa Cruz do Sul, de Capão da Canoa, e também os representantes da Câmara Municipal de Bonfim e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Americana, em nome de quem cumprimento os senhores advogados, senhoras advogadas, servidores e servidoras. Como apregoado, temos aqui uma lista tríplice para preenchimento da vaga de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, decorrente do término do biênio do Dr. Francisco de Assis Guimarães Almeida, que ocorreu em 25 de maio de 2025, e ela vem composta pelos doutores Allan Kardec Lopes Mendonça Filho, doutor André Luiz Galdino e pelo doutor Cláudio Belmino Rabelo Evangelista. Esse último em substituição ao nome de Tiago Amorim dos Santos, conforme determinado por esse tribunal em acórdão de 15 de 10 de 2024, integralizado pelo Aresto, que indeferiu o pedido de reconsideração em 25 de 11 de 2024, e esta devolução da lista, antecipo, justifica a demora do preenchimento desta vaga aberta nos idos de 2024. Primeiro ponto, a despeito da ausência de nome de mulheres na presente lista tríplice, o processo de escolha dos advogados indicados nesta classe de jurista já havia sido iniciado em meados de 2024, antes, portanto, da resolução TSE 23746. A substituição do nome de os indicados foi determinada por essa Corte, também igualmente antes da edição da sobredita resolução. Portanto, mantém-se os nomes indicados na presente lista tríplice, na linha do que ficou decidido no julgamento em 18 de agosto recente, na questão de ordem da lista tríplice 0600-26570, relator ministro André Mendonça.
Indo ao conteúdo da lista, no que tange aos 2 primeiros indicados, observa-se o preenchimento dos requisitos legais nos termos do julgamento já havido nessa Corte em outubro de 2024 e, portanto, revela-se dispensável a revisitação da documentação apresentada por ambos, tendo em vista a ausência de qualquer notícia superveniente de alteração do quadro fático. Resta analisar as condições de integrar a lista do terceiro indicado, Cláudio Belmino Rabelo Evangelista, para o qual a assessoria consultiva consigna o preenchimento dos requisitos legais em conformidade com a resolução TSE 23.517, além da desnecessidade de comprovar a prática decenal de advocacia, nos termos do parágrafo 8º do artigo 5º da citada resolução, por já ter figurado em lista tríplice aprovada pelo TSE anteriormente. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem que houvesse impugnação a qualquer dos nomes indicados e, portanto, restam atendidos todos os requisitos legais, devendo a lista ser encaminhada ao Poder Executivo para nomeação. É como voto. Então, o eminente ministro relator vota no sentido de, cumpridos os requisitos legais, determinar o encaminhamento da lista tríplice ao presidente da República para escolha e nomeação. Eu indago dos senhores ministros e das ministras se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista ao presidente da República para nomeação nos termos do voto do relator. Eu agradeço a participação do diretor-geral, doutor Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário, doutor João Paulo, para, tomando assento no plenário, proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 16 de setembro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 20h02 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 11 processos e a sessão foi encerrada às 20h17. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência ou alguma observação, alguma anotação ou retificação a fazer na ata, e não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento o agravo regimental na prestação de contas anual número 0600-297-17, procedente de Brasília, sendo relator o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, com pedido de destaque formulado pelo ministro Nunes Marques, sendo agravante União Brasil Nacional. E, neste caso, o agravo foi interposto contra a decisão do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, relator, que tinha aprovado com ressalvas as contas do Diretório Nacional da União Brasil, relativas ao exercício de 2020. Na sessão, por meio eletrônico, de 28 de março a 3 de abril de 2025, o processo foi retirado de pauta de julgamento, teve interrompido o julgamento, pelo destaque formulado pelo ministro Nunes Marques. Apenas para anotação, antes de passar a palavra ao relator e ao ministro que destacou, que neste caso, como já tinha havido tomada de votos e tinha votado o ministro Ramos Tavares, que, portanto, já não compõe o tribunal, este voto não pode ser alterado e não vota nesta assentada a ministra Estela Aranha, que hoje ocupa a cadeira antes ocupada por aquele ministro. Eu indago, antes de passar a palavra ao eminente ministro vice-presidente, Nunes Marques, ao ministro relator, se quer fazer observações, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Eu, inicialmente, cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Uma saudação especial aos professores e estudantes que nos visitam e também uma saudação aos representantes da Câmara Municipal da cidade de Bonfim e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Americana. Sejam muito bem-vindos. Desejo a todos um dia excelente. Senhor presidente, o meu voto já havia sido disponibilizado na sessão virtual, é de conhecimento de todos. Eu apenas
peço licença para prestar alguns esclarecimentos em relação ao meu voto. Primeiro, agradeço ao ministro Cássio pelo pedido de vista, pelo voto vista que vai trazer, que é uma oportunidade de balizar o exame dos processos de tomada de contas. Apenas para... O recorrente, ele alega em seu recurso uma possível contradição em minha decisão por ter acolhido a prestação de contas em relação a esses mesmo tipo de serviços prestados por uma outra empresa. Então, eu peço licença para esclarecer esse ponto e trazer algumas informações complementares. Eu disponibilizei um voto complementar. Conforme esclareceu o partido, a contratação funciona através de recargas com o pagamento de boletos com o valor desejado, que geram créditos na plataforma do Facebook, na medida em que os impulsionamentos são realizados. São emitidas as notas fiscais com o montante efetivamente utilizado. Assim, os valores pagos antecipadamente nem sempre condizem com as notas fiscais, as quais não raro discriminam valores menores do que os originalmente pagos, o que implica determinação de diligências para que seja comprovada a destinação integral do montante público envolvido. Esta Corte possui inúmeros julgados que, diante da ausência de rastreio dos recursos públicos pagos a maior para o fornecedor de serviço de impulsionamento, apurada entre o valor constante do comprovante de pagamento e o discriminado na nota fiscal, determina a devolução dessa diferença ao erário. E cito diversos julgados nesse sentido. No caso, o partido embargante contratou o serviço de impulsionamento de propaganda no Facebook mediante a intermediação de duas empresas distintas, Delocal Brasil Pagamentos e Adiem Brasil Instituição de Pagamentos. Conforme consignado na decisão agravada, nos termos da jurisprudência do TSE, apresentada a documentação na forma da resolução regente, descabe requisitar esclarecimentos e documentos complementares, salvo dúvida razoável acerca da idoneidade do documento ou da execução do objeto contratual, dissonância dos valores em relação aos preços de mercado e redação genérica que não permite identificar a que se refere especificamente o pagamento realizado ou sua vinculação à atividade partidária. Com base nessas premissas, em relação aos pagamentos realizados com a empresa Adiem Brasil, concluir pela regularidade dos gastos, precisamente porque nos boletos de pagamento havia expressos detalhamentos dos números dos pedidos junto ao Facebook e constava no campo sacador avalista a empresa Facebook e o número do CNPJ. E eu reproduzo na complemento de voto uma cópia do documento para apreciação dos colegas. Esses elementos informativos permitiram vincular os boletos bancários pagos com recursos do fundo partidário ao serviço de impulsionamento descritos nas notas fiscais emitidas pelo Facebook, razão pela qual afastei integralmente as glosas e considerei regulares as quantias envolvidas, R$ 176.000 e R$ 20.000. Solução diversa foi verificada no que tange a Delocal Brasil Pagamentos, visto que, primeiro, os boletos bancários emitidos por essa empresa não continham nenhum elemento informativo que permitisse vinculá-los a serviços prestados no Facebook, estando o campo sacador avalista em branco. Reproduzo também cópia de um desses documentos. Segundo, além de os boletos não discriminarem os serviços a que se referem e o real prestador, nas notas fiscais emitidas pelo Facebook, o campo intermediário de serviço se encontra em branco. Também reproduzo um dos documentos para apreciação dos eminentes ministros e das eminentes ministras. Sobre o ponto, destaquei que a jurisprudência do TSE é assente no sentido de que, primeiro, na hipótese de empresa intermediadora, deve haver identificação nos documentos comprobatórios da cadeia integral dos fornecedores intermediadores, pois só assim que se assegura a transparência e rastreabilidade dos recursos públicos utilizados. Segundo, a mera apresentação de recibo, comprovante de pagamento ou ordem de serviço, notadamente
quando ausentes as formalidades exigidas pelo artigo 18, caput, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.604, segundo o qual o documento comprobatório do gasto deve conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente, do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, CPF ou CNPJ e o endereço. Não é suficiente para comprovação gasto custeado com verba pública. Cito no voto, faço uma citação doutrinária que peço licença para dispensar a leitura e, concluindo, destaco que no julgamento da prestação de contas 060-1059, de relatoria da eminente ministra Maria Isabel Galotti, em 3 de abril de 25, o plenário do TSE manteve a irregularidade de gastos com empresas intermediadoras de serviços de tecnologia, a exemplo da ADIEM do Brasil, em contexto idêntico do presente caso. No caso, diante da inexistência de elementos informativos mínimos que permitissem vincular os boletos pagos a Delocal Brasil Pagamentos aos serviços prestados pelo Facebook e da ausência de outros meios de prova, a exemplo do contrato firmado entre os contratantes, é que mantive a glosa. A referida conclusão, portanto, decorreu da compreensão do TSE de que a simples apresentação do boleto bancário sem elementos informativos que contenham a descrição detalhada do serviço e a identificação da cadeia integral dos fornecedores e intermediadores é insuficiente para comprovar o gasto público, uma vez que não é possível atestar a regularidade do gasto custeado com recurso público por mera presunção, ante a vinculação do prestador das contas às determinações legais para o uso e a respectiva comprovação do gasto público a jurisprudência da Corte. Por isso, senhora presidente, mais uma vez agradecendo ao ministro Cássio pelo pedido de vista, pelo voto vista que ele submete aos colegas, agradeço porque permite aprofundar o exame dessa prestação de contas, mas peço vênia, senhora presidente, senhores ministros, para manter a conclusão pela inaptidão dos documentos para testar a regularidade dos pagamentos realizados para Delocal Brasil Pagamentos. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência que, portanto, vota no sentido, já tinha votado e está mantendo, parcial provimento ao agravo, apenas para afastar as irregularidades relativas às despesas do Instituto com locação de veículos, dos gastos com plano de saúde de funcionários do partido e fixando, então, a soma que está descrito no voto e agora com o complemento apresentado. Passo a palavra ao eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos. O ponto que despertou minha atenção refere-se à glosa das despesas relativas a anúncios veiculados por meio de impulsionamento no Facebook, no total de R$ 168 mil, cujos pagamentos foram efetuados por meio de boleto, tendo como intermediária a empresa Delocal Brasil Pagamentos Limitada. Na decisão monocrática, o relator entendeu que a documentação apresentada pelo partido, boletos bancários e comprovantes de pagamento, não foi apta a atestar a quitação dos serviços contratados. Asseverou, quanto ao ponto, que os pagamentos à Delocal, sem a indicação do fornecedor efetivo dos serviços prestados, das condições de contratação e da integralidade da cadeia dos prestadores, consubstanciam malferimento à necessária transparência da despesa realizada. O agravante argumenta que, além dos boletos e dos comprovantes de pagamentos emitidos pela Delocal, foram também colacionadas as notas fiscais emitidas pelo Facebook, tal qual se deu na comprovação dos pagamentos realizados pela empresa ADIEM do Brasil, Instituição de Pagamento Limitada, considerada regular pelo relator. Pois bem, extrai-se dos autos que, para a contratação do impulsionamento do conteúdo no Facebook, a legenda efetuou pagamentos por meio de boletos bancários emitidos pela Delocal Pagamentos. Essa empresa, por sua vez, gerou créditos para a veiculação do conteúdo. Compreendo que não há como se exigir a apresentação de nota fiscal em nome da legenda, porquanto a empresa não possui relação jurídica com a agremiação.
O cerne da divergência, então, diz respeito à ausência de informações nos boletos de pagamento que possam identificar o vínculo entre o partido e a Dlocal ou mesmo com o Facebook. Note-se, como afirmei, a relação negocial se estabelece entre o Facebook e a Dlocal Pagamentos. Dessa forma, o partido político não possui qualquer ingerência sobre os critérios adotados pela plataforma de pagamento para emissão de boletos bancários, não sendo razoável, portanto, a glosa de eventual ausência de informações tidas pelo relator como necessárias para fins de comprovação de gastos da Justiça Eleitoral. É dizer, quando a sigla opta por utilizar a modalidade de boleto para contratar o impulsionamento do conteúdo pelo Facebook, recebe, em contrapartida, as notas fiscais correspondentes, emitidas pela rede social. A intermediária, friso, não presta serviço à legenda, mas sim ao Facebook. Ademais, essa Corte Superior já assentou que a comprovação de gastos partidários se dá por meio de apresentação de notas fiscais regularmente emitidas. Precedente, prestação de contas 0601-05967-2020, relator ministro Isabel Galotti. Dessa forma, a partir do exame das notas fiscais acostadas aos autos, constata-se que elas discriminam adequadamente a prestação de serviços de inserção de anúncios com a devida indicação do mês compensado. IDs 1611-86784, 1611-86785, 1611-86788, motivo pelo qual tenho que a despesa, a hora analisada com impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 168 mil é regular. Não vislumbro que pudesse a sigla apresentar ou mesmo exigir outra documentação. Senhora Presidente, eu trouxe essa divergência, né, mais para uma reflexão futura do que para o caso concreto. E nos próximos processos, tenho certeza que a ministra Estela Aranha poderá nos auxiliar. Esse procedimento, ele é mais comum do que se imagina. Primeiro, se trata de um impulsionamento legal. Não há nenhuma discussão sobre isso. Trata-se de um procedimento legal. Quando se contrata uma empresa, nem sempre a própria empresa emite o boleto. Então, não estamos tratando de uma intermediária que prestou serviço. A Dlocal, ela é como se fosse uma financeira. Você contrata o Facebook e o boleto é emitido em nome de uma financeira. Então, o que se está exigindo é a comprovação de relação do partido com a financeira. Não, a relação do partido é com o Facebook. Eu contrato o Facebook tem a liberdade de emitir boletos para cobrança por qualquer banco ou financeiro estabelecido no território nacional. A escolha dele, não é do partido. Bom, dito isso, lembro de um precedente da ministra Isabel Galotti, que eu acabei de mencionar, 0601-05-957, em que nós rejeitamos essa despesa. Por quê? Porque naquela oportunidade só tinha um boleto. Então, realmente não tinha comprovação de absolutamente nada. Nesse caso, eu realmente me debrucei e vi que, ao meu sentir, há comprovação em sobejo. E eu digo por quê. Nesse caso, há a nota fiscal, há o boleto, comprovação da despesa, há um boleto emitido pela financeira, mencionando o serviço prestado pelo Facebook, e a nota fiscal, diferentemente daquele caso, a nota fiscal emitida pelo Facebook. O que ocorre é que esse tipo de decisão ela tem que ter um caráter também profilático, porque ou a gente aciona as Big Techs de uma forma jurisprudencial ou até um pouco mais professoral, para que haja um ajuste na forma como essa nota está sendo emitida. Porque, nesse caso, se compulsarmos a nota, e aí eu peço vênia ao relator, mas compreendo, porque eu também não identificaria, isso a área técnica identificou, inclusive a assessoria consultiva não glosou essa despesa, ou seja, o setor especializado do tribunal já conhece. Então, quando você pega a nota fiscal do Facebook e diz: para qualquer dúvida relacionada a esta nota fiscal, facebook.com, business, resources, referente à conta de anúncios, 025-773-501-269-307. De fato, eu não fazia ideia do que isso significava. Como eu acredito que muitos de nós não
consiga identificar. Mas esse é o número identificador do contratante, que nada mais é do que o partido. Talvez, se ele colocasse aqui o nome da agremiação partidária, ficasse de forma clara e não estaríamos aqui a debater. Mas a identificação do partido na nota fiscal do Facebook existe, através do que eles conseguem controlar, que é referente à conta de anúncios. Então, cada contratante do Facebook ganha um número, que é chamada conta do anunciante. E o anunciante, que é a agremiação partidária, consta da nota fiscal. Então, para mim, está comprovado. Agora, é bem verdade que não é de fácil constatação. Eu não saberia, sem o auxílio da assessoria técnica do tribunal e do gabinete, que esse número corresponde exatamente à agremiação. É que o relator, o ministro relator, fala sobre a rastreabilidade, que a gente quer com mais transparência e celeridade, o que Vossa Excelência afirma agora. Há uma dificuldade posta para se detectar. àquele que está analisando contas, quer dizer, essa transparência. A rastreabilidade seria possível através de mecanismos que não são de transparência absoluta. É isso. Eu poderia, por exemplo, em lugar do número do anunciante, colocar o nome da agremiação. Mas por quê? Porque é uma plataforma, ela não... todas as outras, elas não têm, no momento da emissão, que é padrão de uma nota fiscal, não tem o desiderato, naquele momento, de saber que aquela nota será escrutinada por um setor técnico de um tribunal. Não sabe. Então, ela tem uma medida padrão. Então, eu não sei se é possível que o partido faça uma solicitação ou se tem uma recomendação. O que, de fato, eu digo é que, nesse caso, há identificação. É possível rastrear, porque a emissão de boleto, a emissão de nota fiscal, na nota fiscal a identificação do anunciante. Então, concordo com o eminente relator, não é de fácil detecção. Não há a menção à agremiação, mas há a menção ao número do anunciante, que é a agremiação partidária. Então, em razão disso, eu trago mais para uma reflexão do que fazer, do que devemos fazer, porque o impulsionamento legal, ele vai ser utilizado. E essas empresas têm, de fato, a liberdade de emitir seus boletos por qualquer instituição financeira. Agora, como alinhar essa relação entre agremiação partidária, uma instituição financeira que é contratada pela plataforma, não é pelo partido, que presta serviço à plataforma para recebimento do dinheiro, não para impulsionamento, e como essa nota fiscal possa ser emitida de uma forma que aqui a Justiça Eleitoral tenha uma facilidade de identificar realmente quem contratou o serviço. Então, eu trouxe o que parece um caso simples, mas isso será amplamente utilizado, principalmente nas eleições vindouras. É como voto, presidente. Vossa Excelência está divergindo parcialmente neste ponto. Só nesse capítulo, na esteira do parecer da SEC, que o ministro relator mantém os termos do seu voto originário. Porque aqui eu não consegui vincular, aqui não existe um contrato, não tem como vincular esse pagamento ao Facebook nessa hipótese, né? Mas eu agradeço, ministro Castro. Já estou passando a palavra a Vossa Excelência, inclusive para voto. Ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu queria só fazer uma indagação ao ministro vice-presidente para compreender aqui o teor da relevante questão que foi trazida. Ministro Cássio, eu acho que a Excelência traz duas questões, né, que estão envolvidas nesse tema. A primeira é a possibilidade de você ter como intermediário cobrador uma fintech que lança o boleto de uma relação contratual entre a parte A e o prestador de serviço B, que eu acho que a abertura do setor financeiro a essas fintechs nos traz uma realidade que a gente tem que absorver, mas também não pode ser totalmente leniente, porque também isso pode dar aso a intermediários que façam mau uso do recurso. Essa é uma questão. A outra questão, pelo que eu entendi, eu estou indagando, na contratação dos serviços de anúncio, de impulsionamento nas redes, o procedimento do prestador é emitir uma nota fiscal não em nome e CNPJ do contratante, mas de um número de referência. Nessa segunda questão, aqui me parece que existe, obviamente, uma relação de hipersuficiência do prestador, que o contratante não tem como impor uma nota fiscal. E aí, talvez, ministro Cássio, fosse o caso de nós colocarmos aqui, dentro das nossas normas, um comando mandatório para que o próprio partido
possa exigir do prestador, não como uma opção dele, que é hipossuficiente, mas uma determinação legal, porque senão fica uma relação desigual do contratante. Mas são essas duas questões diferentes que Vossa Excelência traz, está certo? Tá bem. Eu particularmente aqui, ministra, já que estou com o voto, eu entendo que, no caso em particular, a glosa desse valor, em que pese a preocupação e a cautela necessária do ministro relator, ela pode ser relevada. Mas acho também que isso não pode ser dado como um salvo-conduto para que esse procedimento implique em relaxamento das exigências, porque, caso contrário, nós estamos trazendo para o tribunal uma exigência de perquisição das contas que vai nos ser muito onerosa em período eleitoral, né? Então, quanto a relevar, eu até concordo com o ministro Cássio nessa divergência, mas eu acho que a nossa voto não pode ser de criar uma jurisprudência que permita que você tenha notas fiscais com números aleatórios de referência, porque aí nós vamos ter o ônus de fazer essa investigação. Ou a impossibilidade. Ou a impossibilidade dessa investigação criteriosa que o ministro Cássio fez. Vossa Excelência, então, está acompanhando a divergência. Sim, com essa questão. A proposta de Vossa Excelência eu incorporo de forma bastante elogiosa, porque o que ocorre, na maioria das vezes, é exatamente o contrário. Aquele que contrata o impulsionamento não quer ser identificado via boleto, e até porque o boleto é emitido por um terceiro. Então, eu contrato o impulsionamento e vem o meu nome no boleto como contratante do impulsionamento. Em que pese a legalidade, há uma aparência, quando se trata de impulsionamento, de ilegalidade. E para a própria proteção, a plataforma coloca o número de identificação que ela tem no cadastro e diz quem é aquele contratante. Para fins eleitorais, devemos exatamente fazer o contrário, dar um comando para que haja transparência. O partido não precisa seguir aquela regra padrão e ele pode, na hora de contrato, dizer, eu quero que o boleto seja emitido no nome da agremiação, na identificação do partido. Até porque aí, realmente, com número só nem há transparência, a rastreabilidade fica a cargo de quem vai fazer a análise e há uma porta, se não é escancarada, é entreaberta para uso indevido de recursos em processo eleitoral. Porque aí contrata uma coisa falando que é outra, impulsionamento não é um procedimento que a gente adota em qualquer caso, não se sabe como foi feito. Um dos problemas que nós tivemos nas eleições de 2020, 2022 e cuidados com 2024, não tivemos tantos problemas, foi exatamente com impulsionamento. Sim. Me permite, senhora presidente? Por favor. Vossa Excelência até quem vota agora. Eu não sei porque foi um pedido de destaque. Foi. Não, mas aí como ele já votou, na sequência é o ministro. Foi o ministro Floriano que acompanha a divergência. A ministra não vota porque o ministro André já tinha votado, o registro está feito. Então, Vossa Excelência já tem a palavra plena. Tem sempre, viu, ministro? Obrigado, senhora presidente. Minha saudação a Vossa Excelência, também aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas, estudantes e professores que aqui se fazem presentes. Senhora presidente, eu entendo as razões do ministro Cássio, endossadas pelo ministro Floriano. A minha grande preocupação é que, às vezes, por uma boa razão, num caso, a gente abra um precedente. E eu não tenho dúvida que lá na frente será usado como um precedente para uma nova exceção, para novas possibilidades. E quando nós nos depararmos, nós estamos com um problema mais sério do que aquele que nós gostaríamos de ter. Então, eu por cautela e talvez por uma visão mais ortodoxa, eu prefiro ter um entendimento que se alinha ao que o ministro relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, trouxe em seu voto. Se nós formos consultar nossas assessorias, vamos até ver uma boa vontade, por vezes, de compreensão do caso concreto, mas diante de um volume de informações que nós devemos receber em várias prestações de contas, eu entendo que a prudência, nesse caso, nos recomenda uma visão mais alinhada a uma formatação mais específica nesse tipo de prestação de contas. Assim, com a devida vênia à divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques,
eu me alinho ao entendimento do eminente relator. Vossa Excelência ratifica o voto que já tinha dado no plenário virtual. Muito obrigada. Como voto eminente... Só um registro, por favor. Eu até falei, mas só para reluzir. Para que não aparente que o julgamento está criando algo novo. Não, não. A assessoria consultiva, que é quem analisa, ela já tem essa compreensão e ela não glosa essas despesas. Essa despesa, inclusive, neste processo, não foi glosada. O padrão nosso do tribunal é já ter a compreensão que, nesses casos, havendo a emissão de boleto e a nota fiscal e podendo chegar à identificação, é regular. É só para mostrar que não é... O diferencial aqui é exatamente a dificuldade da transparência. Exatamente. Que essa seria tem, algo muito mais fácil se constasse o nome da agremiação. Como voto a eminente ministra Isabel Galotti. Senhora presidente, ouvi com atenção o voto dos colegas, entendo a preocupação manifestada pelo ministro Cássio e pelo ministro Floriano, mas penso que não está aqui em questão se esse impulsionamento foi ou não pago para efeito de campanha eleitoral ao Facebook. O que está em questão aqui é se foi devidamente comprovado na prestação de contas. E isso, a meu sentir, era ônus do partido, que deveria ter juntado o contrato, a nota fiscal com a designação do favorecido pelo serviço prestado, ou ao menos, já que isso não fora feito na emissão da nota fiscal, ao proceder à prestação de contas, juntado algum documento do Facebook que demonstrasse que aquele código se referia àquele partido. Penso que o ônus de fazer essa demonstração não deve ser do servidor da Justiça Eleitoral, mas sim do partido, que deve proceder corretamente à prestação de contas, assim como ele deve fazê-lo no tocante a todas as outras rubricas das quais ele presta contas. Peço, portanto, a máxima vênia divergência para acompanhar o relator. Agradeço a Vossa Excelência, que então acompanha o relator. Também eu, compreendendo perfeitamente as razões que levam o eminente ministro Cássio Nunes Marques a votar e a nos pôr em atenção maior este tema, que precisa mesmo de ser objeto de uma observação específica, mas eu também mantenho o voto que tinha dado inicialmente no plenário virtual, acompanhando o relator, e, portanto, proclamo o resultado, o tribunal, por maioria. Senhora presidente, só para fazer uma justiça com a própria informação que eu trouxe de forma equivocada. Por favor. E que acredito que mudaria completamente o veredito do julgamento, mas pelo menos eu vou dormir mais tranquilo. Eu passei uma informação equivocada. Nós precisaríamos construir o link entre o Facebook e o partido, o Facebook e a financeira que emitiu o boleto. Esse código que eu me referi, ele não identifica o partido, ele identifica a fintech que foi contratada, é a conta do anunciante. E aí, para desencargo de consciência, eu pedi que a assessoria me encaminhasse a nota fiscal. Então, o que está sendo debatido e a justificativa de todos os votos até agora lançados é a falta de identificação. E na nota fiscal está claramente identificada a razão social do beneficiado. Está aqui, prestador de serviço, nome e razão social, Facebook, Serviços Online do Brasil. Tomador de serviço, nome e razão social, Democratas, Diretório Nacional, CPF, endereço e tudo. Então, a identificação expressa do partido político. O que faltava, e eu repassei aos senhores uma informação equivocada, é a relação entre o Facebook e quem emitiu o boleto. Aí vem aquele número da conta do anunciante. Exatamente, é que tem quase uma triangulação aqui. Exatamente. Mas isso é comum, a emissão do boleto... Por isso é que há uma dificuldade maior, há uma transparência menor ou uma obscuridade maior neste dado, porque faz essa triangulação. É por isso. Mas não há falta, eu havia dito isso, que na nota fiscal não havia identificação do tomador de serviço, que havia só um número. Não, me equivoquei. O número que consta lá embaixo, no rodapé, é a identificação da conta do anunciante, aquele que está pagando, o intermediário bancário. Mas a identificação do tomador de serviço, a agremiação partidária, consta expressamente na nota fiscal. Tá bom.
Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado que o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao agravo apenas para afastar as irregularidades relativas às despesas do Instituto com locação de veículos de R$ 2.475, dos gastos com plano de saúde de funcionários da agremiação no valor de R$ 285.741,50, devendo a soma dessas quantias R$ 288.216,50 ser decotada do valor de R$ 622.328,07 que o partido foi condenado a ressarcir ao erário por malversação de recursos públicos vencidos. O ministro Nunes Marques e o ministro Floriano de Azevedo Marques. Não votou nesta assentada a ministra Estela Aranha, que sucede na cadeira o ministro Ramos Tavares, que tinha acompanhado o relator. É o resultado do julgamento. Da relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, eu apregou para julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-624-48, procedente de Pedro Canário, Espírito Santo, sendo agravantes Cleison Martins Rezende e outro, e neste agravo, que é contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, confirmando a sentença que desaprovava as contas de candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Pedro Canário nas eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra-presidente, neste caso aqui, o Tribunal Regional do Espírito Santo manteve a sentença que desaprovava as contas de campanha dos agravantes e aplicou a multa solidária de R$ 11.478,71 em valor relativo a 50% do montante excedido do limite de autofinanciamento previsto no artigo 27, parágrafos 1º e 1º-A da Resolução TSE 23607. A negativa do segmento do agravo em recurso especial se deu pela incidência das súmulas 24, 26, 28 e 30 deste superior, considerados os seguintes fundamentos. As razões do agravo em recurso especial não infirmaram suficientemente a incidência da súmula 30, atraindo, então, também a incidência da súmula 26 do TSE. A ausência de similitude fática entre o precedente apontado como paradigma, que tratou da extrapolação do limite de autofinanciamento em 3,93, e o caso dos autos, cujo excesso ocorreu em valor muito superior, não havendo, portanto, semelhança entre o caso vertente e o caso trazido em cotejo. C, no presente caso, o excesso em relação ao limite para autofinanciamento foi de R$ 22.957, valor nominal que, por si só, denota alguma gravidade e impede a aplicação em maior grau da proporcionalidade e da razoabilidade conforme os critérios deste Tribunal Superior. A alteração das premissas fixadas pela Corte de origem demandaria o reexame de fatos e provas, algo que é obstado pela súmula 24 do TSE. Quinto, a orientação firmada por esse superior vai no sentido de que a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios na campanha consiste em irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas por violar o princípio da paridade de condições na disputa eleitoral, e aqui trago jurisprudência deste tribunal. O entendimento do Tribunal de Origem, ao afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, segue em conformidade com a jurisprudência dessa Corte, atraindo a súmula 30, e também trago aqui decisões neste sentido deste Tribunal Superior Eleitoral. No agravo aqui, agora julgado, os agravantes não impugnam de forma objetiva e específica os fundamentos da decisão agravada, uma vez que apenas reiteraram, com pontuais alterações, os argumentos já aduzidos no agravo em recurso especial e no apelo nobre, os quais foram anteriormente enfrentados pela decisão objurgada. Tal circunstância atrai novamente a incidência da súmula 26 desse superior e impede o conhecimento do agravo interno, conforme é o reiterado entendimento deste tribunal, colaciono jurisprudência. O agravo regimental, portanto, não merece ser conhecido, é como eu voto. O eminente ministro relator não conhece do agravo pelas razões que acabam de ser expostas. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência.
Não havendo proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo interno nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento 2 listas constantes da pauta. Elas foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, como sempre, os processos devidamente divulgados na internet. Lista número 1, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. São 3 processos de agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral e, nestes 3 casos, o eminente ministro André nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti. São 4 processos nos quais Sua Excelência são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral, todos eles, e Sua Excelência nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Eu indago dos senhores ministros se há alguma matéria posta em mesa, alguma urgência. E não havendo nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos eminentes ministros, eu agradeço a presença de todas e todos, de uma forma especial aos professores e estudantes aqui presentes, que nos honram com a participação de todas e todos. Desejo um excelente dia e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima sessão. Tchau.